Olá, alunos do Colégio Marcílio Dias, do primeiro ano, ensino médio, e também demais alunos que estiverem assistindo esse vídeo. Vou estar fazendo continuação do trabalho que a gente estava em sala de aula, através da nossa apostila, né, de reforço em matemática, que na verdade é o caderno de atividades autorregulada, né, que o Estado do Rio já elaborou já há um tempo. Então vai ser ideal para a gente continuar fazendo nosso trabalho, que a gente já estava fazendo em sala de aula. É um material muito tranquilo, simples, de boa leitura, fácil de ler e entender. E eu vou estar explicando para vocês alguns tópicos aqui durante essa videoaula para vocês estarem fazendo em casa, ok? Então, nosso conteúdo de primeiro bimestre em matemática, onde a gente vai fazer na aula de reforço em matemática, tem a ver com a identificação de números naturais na reta numérica, reconhecer a escrita por extenso dos numerais, resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados das operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, associar pontos no plano cartesiano às suas coordenadas e vice-versa, e associar o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau à sua representação algébrica ou vice-versa. Então esse é todo o conteúdo do primeiro bimestre em matemática, e aí a gente vai estar fazendo o nosso reforço em cima desse conteúdo com as atividades autorreguladas. No colégio a gente chegou a trabalhar as aulas 1 e 2 dessa apostila. Vou estar passando aqui para vocês verem que a aula 1 começou relembrando sobre os números naturais, inteiros, racionais, está na página 5. Na aula 2 falamos das operações, os números, e a aula 3 sobre números racionais, que está aqui na página 14. Vou estar abrindo para vocês aqui. Vocês podem acompanhar pela apostila que vocês têm impressa e a versão em PDF que eu já mandei para vocês, que vai também estar disponível para vocês na plataforma online. Números inteiros já fizemos, atividade 2, já passamos por ela. E a nossa aula 3, né, vale a pena aqui relembrar e dar continuação, que é sobre os números racionais. Vou dar um pouco mais de zoom aqui, para ficar melhor a leitura. Então, lembrando que os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração, né? E às vezes a gente vai visualizar eles como número decimal, como está aqui 0,3, aqui número decimal 4,1387. São números decimais finitos, né, na verdade. Agora, existem números decimais infinitos que também podem ser considerados números racionais, que são o caso das dízimas periódicas. Observe que neste número que aqui eu estou marcando o cursor, onde diz que 2,045454 e por aí vai, ou 0,454545, isso aqui é uma dízima periódica. O período dessa dízima é o número 45, porque são os algarismos que se repetem nessa ordem. Isso aqui pode virar fração, em forma de fração é 45 sobre 22. 0,77777 também é forma de fração, vira uma dízima periódica, e na forma de fração é 7 nonos. Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional. Tá? Um número inteiro simples, como por exemplo o número 5, ele pode virar uma fração, é a mesma coisa que 5 sobre 1. Tá? 0,3 é 3 décimos, então podem virar fração, é número racional. Existem aqueles números também que têm representações decimais infinitas não periódicas, só que aí esses números já vão pertencer a um outro conjunto que chamamos de números irracionais. Por exemplo, o que acontece quando você tira a raiz quadrada de 2? Né? Começa lá 1,4, 1 e por aí vai. É um número com infinitas casas decimais, então não periódica, ele é irracional. Então é um conjunto que a gente vai falar mais à frente. Então, por enquanto, nos racionais, são um conjunto bem extenso, né? Pega todos os números naturais, todos os números inteiros, mais as frações, decimais, dízimas periódicas. Bem, a representação decimal das frações. Para você representar uma fração na forma decimal, como fazer? Forma decimal é forma com vírgula. Então, para você fazer isso, é só fazer a divisão. 2 quintos na forma decimal é 0,4. Quando você divide o 2 por 5, dá 0,4. Então, para fazer a representação decimal, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Ok? Temos casos que vai gerar dízima periódica, né? Por exemplo, aqui
167 dividido por 66 dá a dízima periódica 2,5, 30, 30, 30, 30, período 30. Né? A divisão ela não acaba, mas tem aqui a representação decimal, como é a representação infinita, tem que colocar essa reticência aqui para indicar que esse período repete infinitamente. Okay? Então, continuando aqui com os números racionais, a gente encontra eles em diversos lugares, por exemplo, no mercado. Aqui, por exemplo, colocou a citação aqui de um preço da cebola, R$4 o quilo, né? Geralmente é 4,35 ou 5,28. Então, números que com alguma representação também depois da vírgula enquadra-se na aplicação dos números racionais. Tá? Nós temos aqui a tarifa de ônibus, por exemplo, citada aqui 2,75, né? Ou 2,75, uma aplicação de números racionais. Tá? Passando para operações em racionais. No caso, as operações são somar, subtrair, dividir, né? Algumas propriedades, inverso. Então, temos muitas coisas que a gente pode estar operando com os racionais. Então, a nona propriedade, né? Propriedade 9, diz que todo número racional diferente de zero possui um elemento inverso. Por exemplo, todo número racional tem seu inverso. Se for um número diferente de zero, tá? Não existe inverso de zero. Mas de qualquer outro número, sim. Por exemplo, o número 3. O inverso dele é 1/3. Ah, mas por que 1? Porque debaixo do 3 aqui, existe um número 1 aqui, só não aparece. Então, quando eu quero inverter, é só jogar o numerador para cima e o denominador para baixo. Inverteu. Bom, então o inverso de 3 é 1/3. Se fosse o inverso de 5, seria 1/5. O inverso de 10 seria 1/10. E por aí vai. Então, todos os números inteiros diferentes de zero têm o seu inverso. Tá? Aqui na forma de adição, uma demonstração como fazer adição de racionais. Aqui, como está uma parte algébrica, demora mais para explicar, eu já vou passar essa parte de operações. Vou fazer exemplo com números que vai ser mais rápido para todo mundo entender. Tá bom? Então, por exemplo, aqui. Vou abrir o Paint aqui e escrever para vocês uma representação, alguma fração que você pode somar. Quando o denominador for igual, diferente, tem vários jeitos de você fazer soma. Soma de frações com mesmo denominador. Por exemplo, a fração 1/4 mais 2/4. Então, se o denominador é igual, basta você repetir o denominador e operar com os numeradores, fazer a conta 1 mais 2. Então, no caso aqui vai dar 3/4. Quem imagina? Você tem dois queijos. Um você dividiu em 4 partes e pegou um pedaço. O outro você dividiu em 4 partes e pegou 2 pedaços. Então, você pegou 3 pedaços desses dois queijos. É a mesma coisa que tivesse mexido num queijo só e pego os 3 pedaços, 3/4. Essa é a ideia. Então, com o denominador igual é fácil, tá? Para subtrair é a mesma coisa. Eu tiver aqui a fração 4/6 menos 1/6. Por exemplo, o denominador é igual, você vai repetir o denominador e fazer a diferença entre os numeradores. Vai fazer 4 menos 1, que é igual a 3/6. Olha que interessante que essa fração aqui resultante ainda pode ser simplificada. O numerador e o denominador tem um número 3, perdão, como o divisor comum. Só fazer divisão. 3 por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Okay? No próximo vídeo eu vou falar para vocês da multiplicação e divisão de números racionais. Até lá!